Oi, gente. Então hoje eu vou passar o subsídio da lição de número 8. A lição de número 8 vai falar sobre a teologia vinagre, porque é uma teologia amarga, azeda, né? Ele já está ali de saco cheio, né, de Jó, porque todos os dois amigos tentaram que havia pecado para tal situação, e Jó não confessa o seu pecado de nenhuma forma, né? E ele vai tentar praticamente obrigar a Jó a confessar, né? Eu não vou fazer a leitura em classe porque fica um pouco extenso para a gente não perder tempo e o vídeo não ficar tão grande, mas vai ter lá no próprio livro de Jó, no capítulo 11, que Zofar vai chegar a compará-lo como um jumento, né? Porque ele, além de negar-se continuamente, né, ele quer julgar Jó como não conhecedor da verdade, né, está esnobando, não aceitar o conselho porque eles são tidos como sabedores, né, como verdade, principalmente Zofar, ele vai agir de uma forma pastoral, né, porém todos os argumentos que são utilizados, né, contra Jó, nós vamos ver em todos os diálogos que foram feitos, a gente vai ver uma sabedoria humana e não uma sabedoria divina. Nenhum dos três, né, não tem preparo espiritual. Eles apenas colocam e falam o que é certo de acordo com a tradição, apenas julgando e apontando. E o título diz: o justo passa por tribulação. Nós falamos, né, nas outras lições que sim, tanto o ímpio quanto o ímpio passa por tribulações. O justo também passa sim por tribulações, passa por provações sim, normalmente, independente de ter pecado ou não. O textual diz: e terás confiança porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro, está em João 11:18, e a verdade prática, segundo as escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. A verdade prática já é uma resposta para o título da lição. A leitura em classe está em Jó 11, do 1 ao 10, e Jó 20, de 1 a 10 também. O decorrer da lição também eu não vou ler, porque senão fica extenso, fica ruim para poder a gente, né, ouvir os vídeos, que acaba tendo preguiça e não escuta tudo. Então eu vou passar apenas um resumo em cima do conteúdo exposto da lição da EBD. E nesse subsídio eu vou deixar algumas referências. Eu sei que tem algumas igrejas, né, que já passou pela lição 8, né? Eu peço perdão, algumas pessoas me cobraram: ela tu não postou na semana passada. Eu peço perdão, eu não postei, tá? Porque eu sei que algumas igrejas estão adiantadas, inclusive a minha, por exemplo, já foi a 8, foi ontem também, tá? Eu peço perdão, mas como tem outras que ainda vai estar estudando neste domingo agora, a lição 8, eu vou deixar. E independente disso, a gente pode ler, pode acompanhar a qualquer momento, né, a lição, independente de ter passado ou não. Fiquei devendo para as pessoas, para auxiliar, mas peço perdão, mas vamos lá. A primeira parte da lição diz que Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. O item 1 vai dizer: Deus é grande e sábio. No item 2 vai falar: Deus não é indiferente à ação do ímpio. E no item 3, tolo se passando por sábio, né, que Jó vai reagir com ironia à sabedoria defendida pelos seus amigos. Como eu falei, né, com base lá em 1 Tessalonicenses 5:21, nós vamos ver, né, o homem ele fazendo várias suposições, né, apenas julgando em todo tempo, apenas apontando, sem ter conhecimento da verdade, acusações. Se Jó não fosse realmente um servo fiel, um homem temente a Deus, talvez ele tivesse caído, né, vamos dizer assim, nas palavras que seus amigos estivessem falando, né? Na lição anterior nós vimos que um dos seus amigos vai dizer que seus filhos morreram porque eles estavam em pecado, por isso Deus o retirou, né? Se Jó
realmente não acreditasse no sacrifício que fazia, né? Porque nós vimos que cada vez que tinha uma festa na casa de um de seus filhos, que era constantemente, Jó lhe fazia um sacrifício preocupado com a santidade dos seus filhos. Então ele fazia um sacrifício para que, caso eles tivessem cometido algum tipo de pecado, eles fossem então perdoados através do sacrifício ao qual Jó estava fazendo para o Senhor. E isso mesmo sem Jó, né, ter vivido aí no período patriarcal, que era um período que nós conhecemos que os sacerdotes oferecia esse sacrifício. Jó não está dentro desse período, mas ele já fazia esse sacrifício já para o Senhor. E lá em 1 Tessalonicenses 5:21, é muito importante, né, que nós também precisamos muito ter atenção e fazer isso. Diz assim: examine tudo, fiquem com o que é bom. Outras versões vai dizer: examine tudo, retendo apenas o bem. Né? O que não estava acontecendo ali. Os amigos de Jó não queriam nem saber. Para eles era fazer parte da tradição, né? A tradição judaica, o povo judaico, o povo do Oriente, aplicava-se a justiça retributiva. Se você está em pecado, você vai pagar por ele. Se você ter uma vida de santidade, você vai ser uma pessoa rica, você vai ser bem sucedido, você vai ter bens materiais, vai ter uma família bem grande, né? Vai ter muitos filhos, vai se desenvolver, vai ter riquezas materiais, né? Isso é a justiça retributiva. Funciona assim a justiça retributiva. Eu já falei que é bíblico assim. Nós plantamos exatamente aquilo que colhemos, porém nem tudo se trata de justiça retributiva, que era o caso de Jó. Era uma provação, era um teste, porque Satanás achou que ele, perdendo tudo, ele iria se negar, iria voltar-se contra Deus, ia desviar-se, porém Satanás perdeu. Porém, se Jó tivesse dado ouvido aos seus amigos, principalmente o Zofar, que é o que vai pressioná-los de uma forma bem severa, ele ia fazer exatamente o que Satanás queria. Né? Ele ia, não, eu vou pedir perdão a Deus, vou implorar aqui misericórdia, vou pedir restituição de tudo que eu tenho, porque eu não estou mais aguentando. Meus amigos estão todos aqui pensando que eu estou em pecado, eu não estou, então me dá tudo que eu tenho. Eu poderia ter aberto a mão, colocado em jogo, né, a tua fé ali, mas em nenhum momento Jó faz isso. Então, desses 3 amigos de Jó, dá para nós tirarmos para a nossa vida que, né, todas as vezes que nós vermos alguma pessoa em situação embaraçosa, principalmente dentro da igreja, jamais a gente querer julgar, apontar, porque nós não conhecemos a realidade, nós não sabemos qual é o princípio de tudo aquilo, que está causando aquele sofrimento. Às vezes nós julgamos assim, poxa, está tanto tempo passando por prova, tanto tempo por essa situação difícil, né? A pessoa está desempregada, a pessoa está com problema na família, nunca resolve, deve ter pecado. Não está buscando a Deus. E às vezes a pessoa está assim, porém, né, planos de Deus, né, propósitos de Deus, fazer com que aquela pessoa saia da aprovação naquele momento, porque às vezes vai tirar da aprovação e a pessoa vai afastar de Deus, vai dar o emprego que a pessoa quer e a pessoa vai esquecer-se de Deus. Então às vezes é necessário que a pessoa esteja no deserto para poder passar por um processo de aprendizado, para poder construir caráter, para poder crescer espiritualmente. No livro de Provérbios, né, conhecido como a literatura da sabedoria, vai falar muito, né, sobre a sabedoria. Está mais relacionado, né, o falar muito com loucura do que sabedoria, que era o caso dos amigos de Jó. Eles falaram demais, porém não tinha sabedoria nenhuma. No livro de Provérbios, no capítulo 10 e no versículo 19, nos diz exatamente assim, ó: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Né? Então nós temos que nos resguardar, né? Nós temos que controlar, porque nós falamos, acabamos falando o que não deve, acabamos pecando, acabamos acusando os nossos irmãos injustamente, como foi o caso de Bildade, o caso de Elifaz e o caso de Zofar, que nós estamos vendo agora. Todos 3 levantaram acusações contra Jó. Todos 3 afirmaram que Jó estava em pecado, forçaram Jó a confessar um pecado que não existia, né? Porém, Jó estava ciente, ele conhecia muito bem o Deus o qual ele
ele servia, sabia que não tinha pecado nenhum, ele sabia que estava servindo a Deus integralmente, né, que não tinha corrompido em nenhum momento. Ele tinha certeza disso, ele conhecia a soberania e cria na soberania de Deus, e isso que nós precisamos, crer em Deus, independente do momento que nós passamos, e não desviarmos por acharmos que Cristo não está olhando para nós, que Cristo não importa para nós, que o nosso amigo ou sei lá quem está correto, né? Provérbio 17:27 diz assim: quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente, né? Jó se controlou, manteve a calma, inteligência, sabedoria divina. Seus amigos não se controlaram, não tiveram calma. Zofá, que foi o último a falar, já estava estressadíssimo com toda a situação, né? Porque Jó estava querendo dizer o quê? Que toda a vida que ele tinha, todo o costume que ele tinha, toda aquela teologia que vinha dos seus antepassados, todo aquele ensinamento que vinha dos seus antepassados, estava tudo errado. Se até o momento estava funcionando para todos, como é que para Jó não estava funcionando? Esta era a questão. Então Zofá acha o quê? Que Jó deve sofrer ainda mais. Já que ele não quer confessar, é pouco o seu sofrimento, que sofra mais. Porque você está ocultando os seus pecados, não está aceitando os conselhos do seu amigo, continua se negando, então é justo que você sofra mais. Ainda está pouco, né? Olha só, né? Então que nós possamos ter cuidado com aquilo que nós apontamos, com aquilo que nós falamos, né? A segunda parte da lição vai falar sobre a conversão como resposta à aflição. Quando Zofá, por sua vez, né, ele vai falar, diz assim, ó: ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado, e por isso a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral, né? Nem espiritual, purificação moral. E, portanto, conclama Jó arrependimento e conversão. Ele enumera três passos para que isso aconteça: conduta correta, oração e renúncia ao pecado. Primeiro, ele inverte os valores. Para eu renunciar ao pecado, primeiro eu preciso ter uma conduta correta. A partir do momento que eu renuncio ao pecado, então eu estou tendo uma conduta correta diante de Cristo. A partir do momento que eu tenho uma conduta correta, eu vou ter disposição para orar. Eu vou ter disposição para buscar, né? E aí vai dizer assim, lá seguindo a lição: o que está em vista uma teologia do moralismo salvífico em vez da graça divina. Nesse aspecto, o arrependimento não passava de um mero ritual. Na verdade, isso era o que se conhece hoje como legalismo religioso. Ele está falando, ó, levanta sua mão, aceita, porque no seu coração vai ser purificado, vai ser tirado toda a impureza, vai ser tirado todo o pecado. Não. A nossa transformação, ela vem do nosso interior e vai refletir no exterior. Então, se Jó realmente estivesse em pecado, primeiro, ele teria que se arrepender. O arrependimento, ele começa no coração. Para assim vir o verdadeiro arrependimento, Deus trabalhar, e através disso, eu levantar as minhas mãos e reconhecer Cristo como Salvador, reconhecer os meus pecados. Esse legalismo religioso de que a Bíblia, de que a lição trata, né? A gente vai ver isso constantemente no nosso meio. Infelizmente, quando se fala de legalismo, é o quê? É o estado de vida de uma pessoa que acredita que cumprindo regras, né? Cumprindo regras, vai tornar merecedor do favor da salvação divina. Ou seja, se eu cumprir os mandamentos, eu vou ser salvo. Não, eu estou totalmente errada. A graça, ela me alcança. E depois que a graça me alcança, eu vou praticar os mandamentos em gratidão pela graça que eu alcancei. Porque quando a graça me alcança, eu reconheço os meus pecados. E a partir do momento que eu reconheço os meus pecados, eu sei que eu estou falho, eu sei o que eu não devo fazer, né? Eu vou olhar lá para os mandamentos e vou ver, não, isso eu não devo fazer, porque eu sou grata a Cristo, porque Ele morreu pelos meus pecados. Aquela chibatada que Ele levou era para mim. Era eu para estar lá. Aquela coroa de espinho era para ser aqui, ó, na minha cabeça, não era na dele, mas ele suportou tudo isso para quê? Para que meus pecados fossem perdoados. Mas que pecados são esses? É tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. Então eu não vou mais fazer isso que não agrada a Deus, isso que está afastando Deus de mim, eu não vou mais fazer. Porque Ele pagou alto preço pela remissão dos meus pecados. Então, vou ter consciência disso e vou passar a fazer os mandamentos, a praticar os mandamentos em gratidão àquilo que o Mestre fez por mim. Lembrando que os mandamentos não é o pezinho da letra como está lá, não matarás. Então, eu não vou tirar a vida do meu irmão, não vou tirar a vida do meu próximo porque é pecado. Esse tirar a vida aí também, eu tenho que lembrar que é tirar a vida espiritualmente falando.
às vezes eu não tiro a vida material, mas eu tiro a vida espiritual do meu irmão, caluniando, mentindo, não ajudando quando o meu irmão está passando por dificuldade, né? Às vezes o irmão está em pecado e eu, em vez de estender as mãos, ajudar, orar pela vida dele, eu faço com que ele afunde mais ainda, né? Quando fala não adulterarás, aquele adultério ali não é só a prática de pecado entre relacionamento entre homem e mulher, ou um relacionamento fora do casamento, não. Esse não adulterarás aí também é para mim que conheço a palavra, né? Eu conheço Deus e estou servindo a outros deuses, né? Eu conheço a palavra, mas estou distorcendo a palavra ao meu favor. Né? Às vezes eu estou em pecado, mas eu quero encobrir aquela parte ali, eu quero distorcer o sentido da palavra para encobertar o meu erro, né? E outra, nem tudo eu preciso partir para a prática. A Bíblia diz bem clara que quando eu penso, eu já estou pecando também, eu já penso, já estou em pecado. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então, eu tenho um vídeo falando exatamente sobre a graça, como nós alcançamos e a diferença, né, sobre essa confusão que as pessoas fazem, achar que eu tenho que cumprir uma regra para assim eu alcançar a graça, e não é assim. Eu não alcanço, é a graça que me alcança. A gente vai ver isso bem claro na passagem da mulher samaritana. Isso é antibíblico. Lá em Lucas 18, do capítulo 11 do versículo 11 ao 14, a passagem do fariseu e do publicano, a gente vai ver isso claramente. O fariseu se engrandecendo porque dava dízimo de tudo, porque fazia jejum, porque orava. Então ele se sentia mais santo. Enquanto o publicano, ele não fazia nada disso, mas ele reconhecia a soberania de Deus. Ele se quebranta e pede ao Senhor misericórdia pela vida dele. E quem o Senhor escuta? O Senhor escuta o publicano e não o fariseu, porque ele deveria fazer tudo aquilo sim que ele fazia, mas com um coração puro, um coração sincero, um coração reto e temente a Deus, né? É como eu ir todos os dias para a igreja apenas porque não querer ir para o inferno. Isso não adianta nada. Eu vou passar 30, 40, 50 anos na igreja, né, apenas como um ritual e não porque eu vou adorar a Cristo. Eu vou para poder meu pastor não me chamar a atenção, eu vou para as pessoas não ficar falando que eu não estou indo na igreja, né? Mas eu não estou indo prestar uma adoração a Deus, então de nada está adiantando. Eu preciso ter a consciência de que eu preciso estar orando, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estar congregando com os meus irmãos, eu preciso fazer o ID de Cristo, mas fazer isso por amor, por necessidade espiritual, né? Nós precisamos reconhecer isso, não por mera obrigação. No livro de Gálatas, também no capítulo 4, versículo 8 ao 9, vai falar exatamente sobre o legalismo, que ele pode ser uma aparência apenas, porém isso é destrutivo para nós viver de aparência. Eu já falei isso aqui, um exemplo mais claro, né? Às vezes nós estou servindo a Deus e nos escondemos debaixo de uma roupa, colocamos a Bíblia embaixo do braço, nos escondemos, né, com um terninho bem arrumado, todo bem arrumadinho, vou para a igreja, mas e aí? Como é que está o meu coração? Como é que está o meu interior? Porque a mudança ela começa no exterior e reflete no exterior, né? Lá no livro de Gálatas vai deixar claro, né? Paulo diz que servia-se ao maligno, porém quando ele conhece Deus, né, isso muda. Porque ele estava apenas vivendo a lei, mas o coração dele estava sujo. Ele era praticante da lei. Nada melhor do que Paulo, quando ele era Saulo, né? Ele era, assim, um praticante alicerrado, praticava a lei assim, ao pé da letra. Porém, ele reconhece, né, que o coração dele estava sujo, praticava a lei e perseguia os crentes, né? Então, depois que ele se converte, aí sim ele realmente vai entender o significado da graça, quando é a graça que o alcança, e não foi ele que correu atrás da graça, não. Em Colossenses 2:23 diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus, não pelas obras. Colossenses 2:23. Então qual é a solução para o legalismo? É a graça, gente. É a solução para o legalismo, né? Os fariseus eram verdadeiros legalistas. Fazia valer a lei, mas não vivia a lei, né? Eles não foram alcançados. Eu falei que em outro vídeo o caso da mulher que foi pega em adultério. Eles queriam apedrejar, vai levar até o mestre. Para quê? Eles queriam apenas colocar Jesus contra a parede, né? Porque assim, se ele falasse não é para apedrejar, então Jesus não estava fazendo cumprir a lei. Ele veio o quê? Para desfazer a lei?
E se ele falar apedreja, ele ia ter que ser o primeiro a lançar a pedra. E os judeus não podiam matar. A gente vê isso claramente quando, na própria crucificação do mestre, que Pilatos lava as mãos e manda eles então fazer o que eles querem. E eles falam, não, nós não podemos. É contra os princípios judaicos que nós tiramos a vida. Então ele só queria colocar Jesus contra a parede. Quando Jesus fala, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Todos vão embora, nenhum fica. Por quê? A graça apresenta misericórdia para nossas vidas. A lei não tem misericórdia, não. Errou, morreu. A graça não, a graça nos dá oportunidade para que nós nos reconciliamos e reconhecemos o nosso pecado, para que nós possamos, então, termos o mérito de sermos salvos. Então, a chave da mudança do verdadeiro evangelho, ela foi mudada no decorrer do tempo. Passaram a ensinar sobre arrependimento, para poder ensinar sobre penitência. Isso na época da igreja medieval. A gente vê o exemplo de Martinho Lutero quando começa a reforma protestante, foi exatamente por isso, porque a igreja estava impondo para os seus fiéis pagamento de indulgência para que saíssem, né, para que as pessoas saíssem do purgatório. Então você pagava uma indulgência e automaticamente aquelas pessoas saíam do purgatório, não sofria mais. E tudo isso era uma mentira. Então, que nós possamos entender que pelos nossos méritos nós não conseguimos nada, né? Não adianta eu estar indo para a igreja em busca de cura e não querer Cristo. Pode só ter ser curado, mas eu não vou receber a transformação, porque eu tenho que ir, né, para alcançar Cristo, alcançar a misericórdia. Então, que nós possamos não olhar para nós mesmos, né, mas para aquele que nos fez merecedores da salvação, né? Os judaizantes, eles pensavam que guardava a lei e que isso era suficiente, porém nós vamos ver que nada disso é suficiente para a nossa salvação, né? Nós sabemos, a Eclesiastes 7:20 diz que ninguém faz o que é certo, todos pecam, sim, mas o que nós devemos fazer? Reconhecer o nosso pecado para poder a graça nos alcançar e assim nós alcançarmos então a salvação. Tiago 2:10 diz, se tropeço em ponto, é culpa da lei inteira, é culpado pela lei inteira, porque a partir do momento que eu tenho só um pecado, né, errei apenas um daqueles ali, toda a lei para mim não é válida de nada, então eu preciso praticá-la toda, né, mas, como eu falei, eu preciso ser alcançado pela graça, para que eu possa executar os mandamentos de Cristo, não fazê-lo apenas por obrigação, mas fazer por gratidão. Romanos 7:7 diz, a lei apresenta os nossos pecados, mas ela não pode nos salvar, né? Ela nos faz consciente da necessidade que nós temos de buscarmos a Cristo. Bem, a parte 2 vai falar exatamente sobre isso, e a parte 3 vai falar, Deus julga e castiga os pecadores. O item 1 vai falar sobre o castigo dos maus, o 2, Jó diante de um paradoxo, e o 3 vai falar sobre a verdade que vem à tona, sobre a retribuição, quando Jó então passa a clamar ao Altíssimo. Como é que vai funcionar o juízo divino? Nesse trecho, né, vai deixar claro, né, Jó vai falar em razão do que? Dos ímpios, que eles envelhecem, eles morrem, mas cheios de riquezas, né, que eles têm bens materiais, são felizes, né, passa seus dias em prosperidade e em paz desce a sepultura, né, o que ele fala no Jó 21:13. Porém, isso é uma prosperidade falsa, é uma prosperidade, essa riqueza material aqui para nós não serve, porque a nossa vida não acaba no momento que nós morremos, né? A nossa vida segue-se a juízo e todos nós age para estar conta diante ao Senhor. Romanos 14:11 diz isso. Então não adianta nós termos uma vida de regalia aqui e nós não vivermos o evangelho, não ter conhecimento da graça, né? Não servirmos a Deus. Então dessas riquezas nada vai valer. Por que os ímpios têm tantas riquezas? Jeremias vai falar essa mesma coisa no capítulo 12, do versículo 1 ao 5. Jó 21, do 7 a 15 também vai falar a mesma coisa. Abacuque, no capítulo 1, do versículo 4 ao 13, eles também vai citar essa mesma coisa. Salmo 73, Asaf, ele vai falar sobre a prosperidade do ímpio. É uma história conhecida. Ele, sem riqueza nenhuma, mas servindo a Cristo, ele vai ver os ricos prosperarem. O salmista Davi, no Salmo de número 37, vai falar sobre isso também. Porém, o interessante do Salmo 37, que ele vai analisar toda a riqueza do justo, vai ver o do ímpio, vai ver o ímpio muito bem. Porém, em um determinado momento, ele vai ver que tudo isso desaparece. Ou seja,
essa riqueza material aqui passa. Né? Quantas pessoas têm muito dinheiro, têm mansões, mas sentem-se um vazio imenso nas suas vidas. Estão atoladas de problemas, não têm paz consigo mesmo, né? Não conseguem viver, não ter uma vida espiritual, não conseguem ter um encontro nem sequer com Cristo, porque as coisas, né, os problemas atrapalham, não deixam concentrar, não deixam viver, né? Muitas pessoas, né, acabam depois com tantos problemas e acabam levando a empresa à falência, né, as suas vidas são atribuladas dentro de suas casas, né, passa por grandes provações, é só uma felicidade aparente, e por mais que, não, Marlene, mas tem gente que vive sim, feliz, tem dinheiro, mas, e no final? Do que adianta eu ter bens materiais aqui? A Bíblia diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça consome, mas ajunteis tesouros no céu. Às vezes a pessoa não tem nada, mas tem Cristo na vida e vive feliz com o pouco que tem. Então, esses, né, que vivem dessa forma, numa prosperidade falsa, uma prosperidade material e não espiritual, um dia eles vão despertar, mas para a vergonha e horror eterno, conforme diz lá em Daniel 12, no versículo 2, e Mateus 7, 23 vai dizer a mesma coisa. Naquele grande dia, já pensou que triste ouvir? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Viveu muito bem aqui, mas e a vida eterna, como é que fica? Como é que fica a minha vida espiritual? Então eu preciso, né, ter esse conhecimento de que tudo aqui é passageiro e eu preciso me preocupar com a vida espiritual. Jó, né, nós vamos ver claramente que Jó não se preocupou com isso, ele tinha tudo. Jó era um grande empresário, Jó ele tinha, né, fazendas, tinha grandes propriedades, tinha muitos animais, tinha uma família bem estruturada e ele perdeu tudo isso, mas continuou firme. Por quê? Por quê que Jó não murmurou? Porque eles tinham o mais importante, que era Jesus na vida dele. Ele sabia muito bem que se Jesus quisesse, no tempo certo, restituiria, daria tudo de novo para ele. Se não desse, ele ia continuar adorando da mesma forma. Então nós precisamos ver isso. Tendo ou não, nós devemos adorar ao Senhor. Com dinheiro, sem dinheiro, devemos adorar ao Senhor. Na provação ou não, devemos adorar ao Senhor sim, porque nós sabemos que tudo isso aqui é passageiro. E se nós pensarmos no nosso futuro, se nós pensarmos na nossa vida eterna, nós vamos ter consciência disso e mudar nossas condutas, mudar os nossos atos, mudar a nossa forma de pensar, né? Que nós possamos meditar nessa lição, que nós possamos aprender com Jó, né? E sairmos do legalismo religioso, saber que cumprimentos de regra não vai fazer nós ganharmos nem herdar nossa salvação, saber que se nós, né, vivermos, cumprir, não, eu sigo os mandamentos e está tudo bem, você é salvo. Não, se você seguir os mandamentos, você não vai ser salvo, a graça precisa lhe alcançar. Não, mas eu dou cesta básica, eu faço bem ao próximo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não é assim que funciona, não. Eu preciso reconhecer os meus pecados, saber que eu sou falho, saber que Cristo morreu pelo perdão dos meus pecados, que através do sangue que ele derramou na cruz do Calvário eu sou justificado sim. Reconhecer que eu estou errado, arrepender-me e aproximar de Cristo e reconhecer que eu tenho necessidade de me aproximar cada dia mais dele. Isso é que vai fazer a diferença, né? As obras fazem parte do meu galardão, né? Tudo é um conjunto. A partir do momento que eu vou transformando, né, que o meu interior vai mudando, isso vai refletir no meu exterior, né? Que esse livro, essa lição, ela é muito rica, que nós possamos meditar. A leitura diária é muito importante que nós vemos a fazer, né, no dia a dia. Leia o livro de Jó, não acompanhe apenas a lição, que a lição está resumida, não está detalhada. Então leia, releia se não entender, medite, né? Não adianta ler só por cima, não, medite, né, em todo o livro de Jó, e que nós possamos aprender, né? Jeremias 17:10 diz que o Senhor, né, ele esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Então o Senhor Jesus, ele conhece os nossos corações, ele esquadrinha os nossos corações, ele sabe daquilo que nós necessitamos. Então se você está precisando de ajuda, se você está passando por um momento de fraqueza espiritual, ore, busque
ajuda, né? Converse, né, com seu pastor, converse com o conselho da tua igreja se estiver, se não, ora, dobra os seus joelhos, nada melhor do que conversar com Deus, porque Ele conhece as nossas necessidades. Se você não tiver mais força, peça socorro a Deus, porque Ele vai te socorrer. Só não se distancie por causa do momento de tribulação, por causa de um momento de provação. Acredite que tudo isso vai servir de experiência, vai servir para crescimento espiritual, para amadurecimento espiritual, para você compartilhar conhecimento com outras pessoas, ajudar outras pessoas com o processo que nós passamos. Tudo isso é para crescimento, para que a nossa fé venha crescer, para que nós venhamos estruturar, né, espiritualmente falando. Tá? Eu vou ficando por aqui. Nessa semana ainda gravo o subsídio da lição 9, tá? Vou ver se eu gravo até quarta, para que nós possamos acompanhar com mais tempo a lição, tá? Que todos fiquem na paz, o Papai do Céu abençoe.